Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele que nos ilumine e nos abençoe, de maneira que possamos entender e praticar as lições, especialmente as que iremos refletir no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do CRE Digital. Hoje nós falaremos sobre a lição número 100 do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é intitulada Que fazemos do Mestre? Emmanuel sempre utiliza um versículo para introduzir as reflexões, e hoje ele trouxe uma frase de Pilatos que está no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, versículo 22, e diz o seguinte: Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos disse essa frase alguns momentos antes de tomar a decisão de entregar o Cristo para a crucificação no que nós cristãos conhecemos como a Sexta-feira Santa. Emmanuel então utiliza esta frase de Pilatos para nos questionar e nos perguntar o que é que nós fazemos das lições que aprendemos com Jesus. De que maneira vivenciamos estas lições? Para entender um pouco deste processo e nos aprofundarmos nessa reflexão, eu irei dividir, primeiro, quais são as nossas lições diárias, quais são as lições do Mestre que nós iremos recordar de maneira bem breve, porque este seria um tema para toda a nossa encarnação, mas em alguns momentos iremos refletir sobre alguns pontos mais importantes. E então, nos perguntarmos o que é que nós fazemos destas lições no nosso campo de luta diária. Quais são, então, as nossas lições mais difíceis? A convivência, o julgamento dos outros, o egoísmo, a arrogância. Todas essas lições chegam até nós diariamente. E às vezes elas vêm carregadas de muitas dores. Às vezes pequenas, diárias, às vezes maiores, como a dor do luto, mas todas elas nos convocam a um comportamento cristão. Eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o apóstolo Pedro. Esse é um texto que eu vou aqui resumir, narrado por Humberto de Campos no livro Antologia do Natal. Conta-nos então Humberto de Campos que Pedro, nos seus últimos momentos de encarnação terrena, começava a recordar aqueles momentos felizes junto de Jesus, lembrava dos lugares onde ele passou, lembrava das flores de Betsaida, lembrava dos momentos de pescaria no lago de Cafarnaum. Mas o que estava acontecendo, na verdade, era que soldados romanos já estavam colocando Pedro também numa cruz, assim como Jesus. E Pedro parecia que de uma maneira em êxtase não desencarnava. Mas ele também já não estava sentindo mais as dores físicas. Aquele já não era mais o mesmo Pedro de antes, né? O Pedro carrancudo, duro, o homem intransigente. Aquele já era um Pedro sereno que se tornou o esteio do cristianismo primitivo. Até que um soldado chamado Sertório Aniceto vem e lhe dá o último golpe. Além de proferir maus elogios, vamos dizer assim, faz com que Pedro tenha o seu último segundo de encarnação. Pedro então se desliga do corpo físico e em poucos momentos avista Jesus. Ele lhe dá um abraço fraterno e Pedro acaba indo para esferas superiores. Após algumas semanas, Jesus diz a Pedro: Bom, eu preciso voltar, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Pedro, então, como um bom apóstolo, não, se o Senhor vai voltar, eu vou também. Jesus diz, enquanto houver uma lágrima na terra, não me será lícito descansar. E os dois voltam. Então, estão de novo na Roma antiga, é o momento do Natal, e eles se aproximam do que seria uma espécie de cemitério. Muitos choros, muitas angústias, até que Jesus vem e encosta suas mãos em Pedro e diz: Pedro, alguém procura por ti.
quando Pedro vai ver, é aquele soldado romano, Aniceto. Agora já não mais numa postura rude, imponente, mas um homem que lamentava as doenças do seu filho. O menino era tomado em febre e estava próximo a também desencarnar, e Aniceto rogava a Pedro que pudesse ajudar. Pedro então faz uma oração, faz o que nós hoje conhecemos como um passe, e o menino recupera a sua saúde. Aniceto então agradece, percebe as dádivas que acabou de receber, e agora Aniceto é um homem transformado. E Pedro continua o trabalho. Eu quero trazer essa história para ilustrar, para introduzir as nossas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. O primeiro deles é o amor. Jesus, quando foi confrontado por um sacerdote, o sacerdote lhe perguntava qual era o maior mandamento, ao que Jesus induziu o sacerdote a lhe dar a própria resposta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Percebam, na mesma medida com que amamos o próximo, amamos a nós mesmos. Esta foi exatamente o exemplo com que Pedro viveu. Ele amou Aniceto, apesar do que o Aniceto fez para ele nos seus momentos de encarnação. Pedro socorreu aquele homem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um dos ensinamentos de Jesus. Ele amou de maneira indiscriminada. Jesus não tinha critérios para amar. Ele simplesmente amava um por um. A segunda lição que eu trago de Jesus são as lições de caridade, de amparo. Jesus efetuou muitas curas. Jesus consolou muitas pessoas, amparou diversos espíritos. E assim foi também com Pedro. Não somente neste último momento de desencarnação terrena, mas a transformação moral com que operou-se em Pedro foi exatamente a exemplo de Jesus. Pedro, que era um homem simples, rude e duro, foi o esteio do cristianismo primitivo, a ponto de o próprio Paulo de Tarso vinha se consultar com ele. Essa transformação através das obras, através da caridade, através das ações de Pedro, foram que proporcionaram a ele este momento de desencarnação. E aí podemos pensar, nossa, mas foi uma desencarnação dura, crucificado como Jesus? Sim, do ponto de vista físico. Mas Pedro estava tão anestesiado que ele já não sentia mais as dores físicas. Percebam também que Jesus sempre falava do reino dos céus. O reino de meu Pai, o reino dos céus. Jesus estava falando de um lugar físico, de um lugar onde nós iremos no futuro? Não, Jesus estava falando de um tempo futuro, um momento onde as suas lições já seriam praticadas de maneira habitual por todos. O reino dos céus é um reino implantado no coração dos homens. Não será reino dos céus na terra, não viveremos num mundo de regeneração se não for reino dos céus primeiro em nossos corações. Essas são lições preciosas que Jesus espalhou não somente para os seus apóstolos, mas para homens e mulheres simples daquela época. Se funcionasse começar por entre governos, Jesus teria ido direto no imperador romano. Não funciona assim. Funciona primeiro em cada um de nós. Primeiro no coração de cada homem e mulher que deseja operar uma transformação moral. Então, partindo desse princípio, dessas lições de amor, caridade, amparo, reino dos céus, que é a felicidade futura, e passaremos por ela através das dores como o próprio Jesus passou, Emmanuel vem e nos pergunta, o que é que nós fazemos então dessas lições? Ele diz, existem pessoas ociosas que usam Jesus como um oráculo, querem simplesmente saber do futuro, o que é que eles vão acontecer. Outras pessoas lhe rogam apenas o pão, simplesmente querem o seu alimento material, como foi no episódio da multiplicação dos peixes. Outros, muitos, se tornam arrogantes pelo fato de ter o privilégio de ter aprendido a ler e escrever e fazem inúmeras citações
sem necessariamente viver o reino dos céus no seu próprio coração. O que é que nós fazemos então dessas lições? Poucos operam transformações morais como Pedro e como Paulo. Poucos vivenciam essas lições. Sabe, meus amigos, nesses últimos dias, me preparando para estas reflexões de hoje, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que nem todas elas tiveram o maior dos ensinamentos, nem todas têm formações acadêmicas elevadas, mas todas elas vivenciaram as lições de Jesus. Todas elas colocaram em prática o que nós chamamos hoje de caridade. A lição que é relembrada por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Então, respondendo à pergunta de Emmanuel, essas pessoas ao qual eu tive o privilégio de aprender um pouquinho sobre vida com elas, vivenciaram as lições de Jesus, colocaram em prática, reformaram seus sentimentos. Todas elas também passam por dores, também passaram pela dor do luto. Isso não significa que aprendermos sobre o Evangelho nós não sentiremos dores. Significa que nós saberemos passar por elas, porque as dores transformam o nosso espírito e os nossos sentimentos. As dores fazem com que nós reforcemos a nossa fé, a nossa confiança no divino. E esse é o convite de Emmanuel. Será que nós estamos apenas estudando, lendo, fazendo citações de um texto bíblico? Ou nós estamos vivendo as lições de Jesus, como viveu Pedro? Pedro era um homem rude, duro em Cafarnaum e se transformou no maior exemplo de caridade. Como foi Paulo, um perseguidor de cristãos no começo, mas que transformou as suas atitudes e passou a ser o maior divulgador do cristianismo primitivo. Eu quero relembrar a todos que esta frase de Pilatos, que Emmanuel traz para o início dessa reflexão, aconteceu, como eu disse no começo, na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Mas esta não é a última lição de Jesus. Este não é o último dia do Evangelho de Jesus. O que se sucede depois é sim a crucificação, a dor, a desencarnação e a morte, mas o Evangelho termina no domingo. O Evangelho termina com uma lição de vida, com a prova de que a prova da imortalidade da alma. Jesus vem nos mostrar que a vida supera a morte. E olha que interessante, quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu logo em seguida, ou nos primeiros momentos do domingo? Não foram os apóstolos, também não foi a sua mãe. Foi Maria de Madalena, uma das maiores transformações morais do Evangelho. Porque esta é uma das últimas lições de Jesus, a lição de vida, a lição de superação. Que possamos então, meus amigos, refletir sobre essas lições, aprender com o Mestre Jesus, aprender com os exemplos de Pedro, Paulo, Maria de Madalena e tantos outros, e em seguida colocarmos em prática, vivenciarmos todos os dias nos campos das nossas lições diárias, na nossa convivência aplicando o perdão, no nosso julgamento do próximo aplicando a indulgência, perdoando os erros dos outros, sendo caridosos. Se não formos capazes de levar o pão físico como fez Jesus, que possamos então emitir bons pensamentos. Isso sim, meus amigos, é sermos cristãos, praticarmos e vivenciarmos as lições de Jesus, exatamente como Emmanuel nos convida nessa lição. Fiquemos todos em paz com Jesus. Muito obrigado.